Então, pessoal, vamos colocar tudo que a gente aprendeu aqui agora em prática. No caso A, eu tenho aqui para vocês esse composto que tem um grupo metil que está anti ao grupo etil. Então, eu preciso também manter isso no desenho. Aí, lembrem que eu falei para vocês de que o ciclohexano, ele vai se contorcendo no espaço. E esse processo dele, de ficar se contorcendo, é o que a gente chama de equilíbrio de conformação, porque a gente gera diferentes conformeros do ciclohexano. Mas como ele vai se contorcendo, eles podem se converter um no outro. Então, por isso que a gente chama isso de um equilíbrio de conformação ou equilíbrio conformacional. Então, quando for pedido para vocês para representar uma estrutura plana em uma estrutura tridimensional, vocês podem considerar esse equilíbrio na hora de desenhar. Por quê? A gente vai levar em consideração que a melhor maneira da gente desenhar um conformero, no caso de uma estrutura de um ciclohexano, por exemplo, é que o grupo menos volumoso se mantenha em posição relativa axial. Da mesma forma, a gente pode considerar que o grupo mais volumoso precisa estar, portanto, na posição relativa equatorial. Então, a gente pode desenhar os dois conformeros possíveis do ciclohexano aqui que a gente viu na aula de hoje, para a gente ter uma base de qual que vai ser o desenho final da nossa molécula na conformação mais estável, ok? Então, vamos começar arbitrariamente com essa molécula aqui, ó. Vou desenhar, por exemplo, a ponta dela aqui para baixo e essa daqui com uma ponta para cima. Aí, pessoal, vocês podem seguir a mesma ideia que a gente viu anteriormente, tá? Colocando aqui, ó, ligação para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Aqui das axiais, da mesma forma das equatoriais, ó. Se eu tenho uma axial aqui para cima, eu tenho uma equatorial para baixo, equatorial para cima, para baixo, para cima, para baixo e para cima, ok? E aí agora eu vou colocar meus grupos. Então sempre vamos numerar, né, aonde que eles estão na minha molécula. Então aqui, ó, carbono 1 tem essa ligação com o grupo metil, tem um outro átomo de carbono no meio dos dois que separa, que eu vou chamar aqui de carbono 2, e aqui o carbono 3, que é do meu grupo etil. Aí, pessoal, feito isso, eu vou transpor essa informação para o meu desenho 3D. Então, vamos supor que eu comece aqui, ó, 1, 2 e 3. Depois, eu venho e coloco os meus grupos. Então, se essa metila tem que estar aqui para cima, eu vou desenhar ela na única posição para cima possível no carbono 1, que é o quê? Na minha equatorial. Então, uma metila aqui. Carbono 2... que distancia esses dois grupos, no carbono 3 a gente tem um etil para baixo. Então ele só pode vir na axial. Etila é mais volumoso do que metila. Então a gente vai considerar fazer uma outra projeção. Ou a gente vai considerar um equilíbrio de conformação. Então vamos desenhar duas setinhas aqui, que são as setinhas de equilíbrio. E aí a gente vai desenhar um outro conformero para a nossa molécula. Qual que vai ser esse outro conformero que a gente vai desenhar? Se esse daqui a gente começou com as duas linhas paralelas para esse sentido, no outro a gente vai começar com as linhas paralelas para este sentido aqui. Porque a ponta que estava para baixo vai então ficar para cima e a ponta que estava para cima vai descer. Aí eu vou manter a numeração dos átomos, né? Então eu sei que o átomo de carbono da ponta é o carbono 2, então, portanto, esse daqui é o 1 e esse daqui é o meu carbono 3. Com isso, pessoal, agora eu posso desenhar de novo o meu composto ou o meu conformero com os meus grupos em posições diferentes. Se a gente seguir a mesma ideia, né? Aqui a gente viu que essas outras posiçõezinhas, elas são posições que têm átomos de hidrogênio. É arbitrário, vocês podem representar essas ligações CH ou não. Aqui nesse caso eu vou representar, nesse caso eu não vou representá-los. Portanto, quando eu desenho nessa outra projeção, eu tenho a metila que estava em equatorial para cima, vai ficar em axial para cima, e a etila que estava em axial para baixo, vai ficar em equatorial para baixo.
Qual dessas duas é a conformação mais favorável para este composto? A conformação mais favorável é aquela em que o grupo mais volumoso está na posição equatorial. Portanto, se isso é um equilíbrio de conformação, a setinha que vai da esquerda para a direita tem um tamanho um pouco maior, porque este daqui é o conformero favorecido. Por que isso é verdade, pessoal? Porque quando a gente tem essa situação, em que a gente vamos chamar então de situação 1 e aqui situação 2, quando a gente tem a situação 2, a gente tem uma maior possibilidade de hiperconjugação entre essas ligações CH aqui, ó. Então lembram da aula de hiperconjugação, em que a gente tem esse movimento eletrônico acontecendo somente quando os átomos de hidrogênio da ligação CH estão paralelos entre si, é o que acontece nesse caso aqui, ó. Se vocês fizerem para esse daqui, vocês vão ver que no meio do caminho isso daqui vai ser interrompido. Então, por isso que a gente diz que esse conformero 2 aqui é o conformero mais estável, ok? Para esse caso, coincide com o nosso grupo mais volumoso em equatorial, mas vocês podem utilizar essa ideia da hiperconjugação das ligações CH para algo geral quando a gente está avaliando. Por exemplo, se tivesse uma metila aqui e uma outra metila aqui, a ideia da hiperconjugação também é válida, uma vez que a metila deveria ficar também em equatorial e assim sucessivamente. Ok? Então, como é que a gente faz agora no caso da letra B, em que a gente vai transformar uma projeção de Newman para uma estrutura tridimensional? Aqui, pessoal, a gente vai seguir a mesma ideia, tá? Então, a gente vai desenhar uma molécula aqui arbitrariamente, ó. Uma estrutura, vamos dizer que eu vou começar com ela nesse formato. E aqui a gente tem essa conformação. Vamos supor que essa daqui, ó, a gente tem uma ponta aqui, vamos dizer que esse daqui é o carbono 1, esse daqui é o carbono 2 e esse daqui é o carbono 3. Portanto, esse é o 1, esse é o 2 e esse é o 3. Então, nesse átomo aqui, ó, nessa posição, a gente tem o nosso átomo de oxigênio aqui, ó. Pontinha levantada para cima, pontinha levantada para cima. Aí, o que a gente tem no átomo de carbono 1? A gente tem uma etila para cima e uma metila para baixo. Então, etila vem aqui para cima, metila está aqui embaixo. E no átomo de carbono 3, o que é que a gente tem? A gente tem um hidrogênio para baixo e uma metila para cima. Nessa posição aqui, a gente percebe nitidamente que a metila está em equatorial e o hidrogênio está em axial. Portanto, a gente vai desenhar isso aqui também, ó. A minha metila aqui. Se vocês quiserem, podem desenhar a ligação CH. Se não, não precisam desenhar a ligação CH. Ok, pessoal? Então, para a gente finalizar, existe também o caso de compostos bicíclicos. E aqui eu trouxe para vocês casos bem comuns que envolvem os isômeros da decalina. No caso A, pessoal, a gente tem uma metila em sim com um átomo de hidrogênio e no caso B, uma metila em anti com o átomo de hidrogênio. Aí, pessoal, como é que a gente faz para desenhar a estrutura em uma representação tridimensional? Vamos começar aqui com o caso A. Bom, a gente começa desenhando uma conformação cadeira do ciclo hexano e junta com uma outra conformação cadeira dele. Então aqui, ó, a gente tem um ciclo hexano e um outro ciclo hexano. Vamos desenhar ele arbitrariamente dessa forma aqui, ó. Então a gente tem aqui essa pontinha aqui para cima e aqui a gente vai colocar a ponta para baixo. Beleza? Aqui eu sei que o átomo de hidrogênio e a metila tem que estar assim no mesmo plano. Então eu vou desenhar eles em vermelho aqui, ó. A única maneira desse hidrogênio nessa conformação estar para cima é se ele estiver em axial. E a única maneira dessa metila estar para cima é se ela estiver em equatorial. Beleza. Já está semi-pronto o desenho, né? Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai desenhar um outro pedaço da minha molécula, outro pedaço do ciclo hexano. Então aqui a gente vai precisar fazer ela meio contorcida. Por quê? A gente vai desenhar um pedacinho dela vindo para cá
e o outro pedacinho delas descendo aqui, ó. Então, equatorial e axial. Aí agora a gente vai desenhar uma ponta para cá. Vamos subir com essa ponta aqui e aí a gente conecta ela nesse lado, tá? Então esse daqui, ó, a gente tem uma representação tridimensional para o caso desse biciclo, do biciclo da letra A. Agora, e para o caso do biciclo da letra B? Para esse caso, a gente vai seguir a mesma ideia, né? Ó, então vamos supor que eu vou desenhar a minha conformação aqui arbitrariamente dessa forma, ó. Então aqui eu tenho pontas para baixo e aqui eu tenho ponta para cima. E aí eu tenho aqui a minha primeira conformação. O meu átomo de hidrogênio tem que estar para cima e a minha metila tem que estar para baixo. Então uma forma disso acontecer é que a gente desenhe o hidrogênio aqui para cima e a minha metila aqui para baixo. Ok, aqui eles já estão em anti. E aí eu desenho o resto da minha molécula. Então eu vou pegar aqui, ó, aqui eu já tenho uma ponta, né, do ciclo hexano, ó. Então eu venho aqui, desenho o resto da minha molécula, desço a ponta para cá e desço a ponta para cá. Então com isso a gente consegue finalizar e desenhar esse no caso, o isômero da decalina, né? A gente consegue desenhar o isômero B, em que esses grupos estão em anti um ao outro. Essa é uma forma que a gente tem de representar. Se vocês quiserem, vocês podem praticar tentando desenhar outras formas dessa molécula. Você pode mudar a visualização, mudar o ângulo que você está enxergando, mas no geral essa é uma das formas que a gente tem para representar. E com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje, que é sobre análise conformacional em compostos cíclicos. Um abraço, pessoal, e até a próxima!